Olá, amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia maravilhoso. Bom, amados irmãos, aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo, Pastor Alexandre. E eu quero dizer para vocês que Deus tem uma mensagem maravilhosa para a sua vida. E isso, amados irmãos, eu quero convidar vocês para ficar até o final dessa mensagem, porque eu creio que Deus vai abrir as janelas do céu e chuvas de bênçãos cairão sobre a nossa vida. Bom, amados irmãos, eu também quero convidar vocês para ficar até o final desta mensagem, porque no final dela nós estaremos orando e buscando a presença de Deus. E eu creio que chuvas de bênçãos cairão sobre a nossa vida. Bom, amados irmãos, eu quero trazer aqui o tema desta mensagem que nos diz assim: um tema maravilhoso que é a qual Deus preparou para nós nesta manhã maravilhosa, que é: vença o mal com o bem. E isso, amados irmãos, um estudo bíblico maravilhoso que eu quero trazer para vocês aqui dentro deste tema: vencendo o mal com o bem. Bom, eu digo para vocês nesse momento, quando as pessoas nos machucam, quando as pessoas nos perseguem, quando as pessoas lançam farpas sobre a nossa vida, e quando as pessoas nos maltratam, como nós devemos responder por essas agressões? Bom, amados irmãos, as ações dos outros são erradas, mas eu digo para você que está ouvindo essa mensagem aqui neste momento: a vingança, ela não é uma atitude cristã, uma atitude de um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Como podemos resolver o problema então, sem cair neste pecado? Bom, irmãos, a Bíblia ela oferece algumas soluções radicais. Bom, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, nos diz assim: não se deixe levar pelo mal, mas vence o mal com o bem. Que conselho maravilhoso das Escrituras Sagradas! Nós vencendo o mal com o bem. Ao longo da vida podemos fazer diversos inimigos, mas essas pessoas não são os nossos verdadeiros inimigos. Na verdade, a nossa grande luta é contra o mal, amados irmãos, e não podemos vencer o mal fazendo mais mal. Somente podemos vencer o mal com o bem. Isso, com o bem. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28, nos diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, ame os seus inimigos, faça o bem aos que o odeiam, abençoe os que amaldiçoam e ore por aqueles que os maltratam. Que mensagem maravilhosa! Quando amamos nossos inimigos, lembrando-nos que também são pessoas como nós, como eu, como você, que precisam urgentemente de Jesus. Então, vencemos o inimigo maior, o ódio, com certeza. Quando escolhemos abençoar em vez de amaldiçoar e orar por quem nos faz mal, aí nós vencemos o pecado. E isso não significa que devemos tolerar a injustiça, claro. Pecados merecem ser castigados e devemos defender os oprimidos, mas quando decidimos amar os nossos inimigos, isso nos impede de piorar a situação. O amor quebra o ciclo de maldade que é os nossos verdadeiros inimigos. Bom, a vingança da consciência, amados irmãos,
No livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 21 e 22, nos diz assim: se os seus inimigos tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Que conselho maravilhoso! Existem poucas vinganças mais cruéis que torturar alguém com brasas vivas. Mas isso que acontece quando você fazemos o bem aos nossos inimigos. O peso da maldade do inimigo cai ainda mais forte sobre ti. No mínimo, fazer o bem ao inimigo é uma força de selar a sua culpa. Se não fazemos nada de errado, então a injustiça ficará ainda mais clara aos olhos de todos. Ninguém poderá nos acusar de merecer a maldade dos inimigos. Mas outra coisa ainda melhor poderá acontecer. O inimigo poderá ter uma crise de consciência, levando ao arrependimento e talvez a um pedido sincero de desculpa a vocês. Bom, quando escolhemos vencer o mal com o bem, podemos ver até os nossos inimigos mudar e escolher o bem. Essa é a verdade. Será que existe satisfação melhor que cortar o mal pela raiz? Fique aí então a pergunta. Bom, amados irmãos, que mensagem maravilhosa! E como prometido, depois desta mensagem eu convidaria você para orarmos para nosso Deus. Feche os teus olhos neste momento e me acompanhe em oração. Pai, neste momento agora, Senhor, entramos na Tua presença, Deus, apresentando a nossa vida espiritual, apresentando a nossa família, a nossa vida sentimental, a nossa vida profissional, Pai. Nos abençoa, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através de nossa vida. Amém. Amados irmãos, desde já eu quero agradecer. Não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso para fazer parte dessa família, compartilhando e dando o seu joinha. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.